Bom dia, bom dia, bom dia, live começando. Aguardar as pessoas chegarem para que a gente possa dar sequência a esses nossos encontros pela manhã, com os ensinamentos da constelação, com os ensinamentos de a gente se conhecer um pouquinho mais, se compreender, perceber que ferramentas eu posso estar utilizando aí para melhorar a minha vida. Então, enquanto o Insta avisa que a nossa live começou, eu vou enviar aviõezinhos convidando as pessoas. Vamos lá, enviando os aviõezinhos para que as pessoas possam acessar a nossa live de hoje e a gente possa dar sequência desse nosso livro Amor do Espírito, os ensinamentos. Estamos aprendendo sobre a forma de ajudar, que realmente ajuda e não a ajuda que atrapalha, né? Então aqui tá tendo bastante sabedoria nesses últimos dias. Deixa eu enviar esses aviões para que vocês possam receber o convite e participar dessa live. Vamos. Olha, tá aumentando a possibilidade de fazer convites. Estou conseguindo marcar várias pessoas. Estou ficando feliz com isso. Como pode melhorar ainda mais? Pronto, deu para enviar bastante. Bom dia, Paty, bom dia, Jéssica, bom dia, Dilene, Sheila. Sejam bem-vindas. Paty, já tentou colocar em prática em alguém? Já fez aí facelift em alguém em casa? Bom dia, Jéssica. Camila, bem-vinda, bom dia. Jéssica, descobri um lugar aqui perto de Curitiba, Mandirituba. É a maior produtor de camomila do Brasil, se eu não me engano, é isso que eu li. E tá na época da florada e as pessoas vão para lá fazer fotos. Lembrei de você. Acho que eu queria ter ido esse final de semana, mas como a gente estava com curso e eu não fui, espero que não chova. Se não chover, eu vou no próximo final de semana. Eu vi fotos lindíssimas, já acho que tu ia amar fazer fotos lá com plantações e plantações de camomila, todas aquelas florzinhas branquinhas, amarelinha, né? Fica tão lindo. Bom dia, Camila, espero que você esteja bem. Depois eu te mando. Como chama? Os fazendeiros de camomila, eles permitem que a gente faça as fotos. Eu amei. Amei. A cidade chama Mandirituba. É perto de Tijucas do Sul. Teria que subir a serra praticamente, eu acho. Eu acho que não é tão longe de Joinville até. Eu acho que logo sobe a serra, porque daí já vem Tijucas, fica para dentro de Tijucas. Então acho que não é tão desafiador. Mas eu não sei como funciona. Eu vi por uma agência que uma senhora leva as pessoas para fazer uma caminhada. E eu vi fotógrafas oferecendo pacotes para ir fazer foto lá. Então eu não sei como é que funciona esse acerto com os fazendeiros, mas eu posso te passar o contato dessa moça que é da agência que organiza a caminhada, para ver como é que funciona, para ir lá e fazer as fotos. E esse final de semana a gente teve aqui, né? Vocês viram um pouquinho, a gente se divertiu pra caramba. Passeamos bastante. A gente fez o curso de facelift do Axis
que a gente ficou falando que era sobre rejuvenescimento, né? Que é falado que é rejuvenescimento, que a pessoa pode ir trabalhar com essa técnica em clínicas de estética, em spa, e foi muito além do que a gente imaginava. Muito, muito, muito legal. Nossa, eu e o Luiz a gente não tinha feito ainda, e o Luiz disse que tinha um preconceito, porque ele achou que era uma coisa assim, mais para rugas, para essas coisas, mas não, o negócio é muito profundo, muito profundo. Por sinal, mexeu mais comigo do que o Barras, muito mais. Uau, como mexeu! Libera memórias de muitas coisas no corpo todo, assim, é muito forte, tipo fundamento, e não tenho nem noção como explicar, assim, mas mexe muito. Nossa, fazia tempo que eu não sentia tanta coisa no meu corpo inteiro. Então, eles falam que são liberações de memórias rígidas, né, de pontos de vistas que a gente armazenou no nosso corpo, e aí vai atuar para limpar. Então fica o convite para vocês, quando vocês tiverem possibilidade de passarem por uma sessão de facelift, de receberem facelift, ou de fazerem o curso, vale muito, muito a pena. A Paty acabou de colocar o depoimento dela. Ela diz que, né, a gente fez o facelift no sábado, ela teve domingo para descansar, ela não aplicou em ninguém ainda. Então ela botou, não fiz em ninguém ainda, foi maravilhoso, estão em êxtase ainda, foi sensacional. Nossa! Hoje à noite eu tenho um treinamento, mas que é o horário que eu tô com o Luiz, mas eu quero ver como é que a gente vai fazer para se organizar, porque eu quero receber mais disso e vou aplicar nele. Foi muito forte. Eu vi ali que a Jéssica botou que quer, eu vou te mandar depois, quando terminar a live eu já te mando o contato dessa pessoa, chama Ana alguma coisa. Carol, bem-vinda. Carol, eu vi que foi no circo ontem, que delícia, faz tempo que eu não vou no circo. Nossa, gratidão por ter compartilhado os videozinhos do circo. Eu acordei com dor de cabeça, então quase que eu não ia vir fazer a live, mas eu senti que era para vir fazer. Mas eu tô com uma dor bem forte. Não sei o que rolou essa noite. Já descriei várias coisas aqui do ambiente para ver se alivia minha dor de cabeça, mas ainda tá pegando forte a minha cabeça aqui. Bem nessa região aqui. Maravilha, como pode melhorar. A Carol botou aqui, vamos marcar de ir no sábado com a turma do portal. Nossa, eu vou mandar mensagem de novo para Ana, para confirmar com ela, Carol, o que acontece. Eu coloquei porque era só esse final de semana que ela ia fazer. Daí ela abriu, como tinha muita gente pedindo, ela abriu para o final de semana que vem. E daí eu falei com ela falou que tá com previsão de chuva no sábado, e aí ela acha que vai conseguir fazer, se não chover, no domingo, e que a turma já tá lotada, a turma dela, mas eu vou mandar mensagem para ela, então vou mandar mensagem lá no grupo do portal para ver quantas pessoas têm interesse, e aí eu converso com ela para ver se rola para ir mais gente. Se não chover sábado, fica perfeito, daí daria, mas eu vou mandar mensagem para ela para confirmar. Agora tu falou do portal, para quem tá aqui e não sabe, a gente faz esses retiros que chamam o movimento do Portal Ilumina, que compreende que todo ser é um portal de luz aqui na Terra, só que às vezes está lotado de lixeira e não conhece as ferramentas para manifestar cada vez mais essa luz, essa grande consciência da jornada, principalmente nos momentos mais difíceis. Bom dia, Mari! E agora no sábado a gente recebendo o facelift, veio para mim, para a gente organizar agora em setembro, um festival terapêutico do Portal Ilumina. Tem vários no portal que tem dons, talentos nas áreas das terapias, na área da cura. Então a gente vai organizar de 18 a 20 de setembro. Antes,
Bom dia, Luísa. Bom dia, Luciene. Antes da primavera, é o final de semana antes da primavera. A primavera começa dia 22. A ideia é a gente estar bem purificado, bem limpinho. Vai ser um valor simbólico de trocas aqui no espaço. Vai ser aqui no espaço de Curitiba, pra gente passar sexta-noite até domingo com terapias e a gente passar de preferência por todas as terapias, né? Aí tem renascimento, constelação, yoga, o barras, o facelift, o theta healing, tem massagem, tem acupuntura, né? Se a Mari tá aí ainda, a Mari também faz acupuntura, tem várias abordagens que a gente pode estar fazendo essa troca entre as pessoas. E vai ser um final de semana bem especial que chegou para a gente estar organizando. Um festival terapêutico mesmo, para que a gente possa acessar e se permitir, assim, numa profundidade de um final de semana, intensivão, a gente passar por várias terapias. Então vou entrar em contato com todos os terapeutas que a gente tem no Portal Ilumina. Tem o Álvaro que toca músico, né? Então vai ter musicoterapia também, pra gente se divertir bastante, num momento que eu acho que estamos precisando muito, 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 muito dessa conexão, dessa comunhão, né? De se reunir e fazer algo que nos faça muito bem. Então já fica o convite para que a gente possa iniciar a primavera mais leves e mais purificadas para o nosso florescimento. Estou bem feliz com essa ideia que surgiu para setembro, para a gente mover aqui. Veio enquanto eu estava recebendo, foi bem gostoso. Bom dia, Thaís! Bom dia, bom dia! Feliz que vocês gostaram da ideia, foi bem bacana mesmo, assim, nossa. A Débora estava aplicando o facelift em mim e daí começou a ouvir, eu disse, uau, como pode melhorar isso? Vai ser muito divertido. Bom dia, bom dia. Tua mãe não entrou ainda, ao menos eu não vi a Carmen aqui hoje ainda. Carmen, você já entrou e eu não vi? Vamos começar a fazer a leitura? Adoro conversar com vocês, mas hoje eu tô com vontade de fazer uma leitura mais profunda dessas ordens da ajuda que a gente começou aqui e ir trocando esses conhecimentos. Para quem tá pela primeira vez, a gente está fazendo uma leitura sobre as ordens da ajuda, tá? Subtítulo diz agora: permanecer dedicado à família toda. Sob a influência da psicoterapia clássica, muitos ajudantes frequentemente encaram seu cliente como um indivíduo isolado. Com isso, também ficam facilmente em perigo de uma transferência da relação entre pais e filhos. Vocês já me ouviram falando sobre isso. Mas o indivíduo é parte de uma família. Somente quando o ajudante o vê como parte de sua família é que ele percebe de que o cliente precisa e a quem ele talvez deva algo. A Carmen tá ali, bom dia! Eu não tinha visto você entrar. Bom dia, Carmen. O ajudante percebe o cliente realmente quando vê junto com seus pais e ancestrais e talvez também com o seu parceiro e filhos. Então percebe também quem mais precisa de respeito e ajuda nessa família e a quem o cliente precisa se dirigir para reconhecer e dar os passos decisivos em sua vida. A quarta ordem da ajuda requer que a empatia do ajudante seja focada mais no sistema como um todo do que exclusivamente no cliente. Ele não se envolve num relacionamento pessoal com o cliente. A desordem da ajuda. Aqui seria ignorar ou desrespeitar outros membros da família, que, por assim dizer, têm nas mãos a chave para a solução. A elas pertencem, sobretudo, as pessoas que foram excluídas da família. Por exemplo, porque os outros se envergonharam delas.
Morgana, só na terapia de constelação, que o constelador, né, a figura terapêutica, o facilitador, deve olhar o sistema como um todo ou em todas as abordagens? No meu sagrado ponto de vista, em todas as abordagens. Até mesmo quando a gente vai olhar o tarô, até mesmo quando eu vou olhar a astrologia, né? Tem um astrólogo que eu contei uma vez para vocês, que eu fui aqui em Curitiba, que ele tem mais de 50 anos como astrólogo, e ele fala que normalmente o signo ou o ascendente de um filho está correlacionado com o do pai. A matemática é mais ou menos perfeita, né? Não vem, que nem o A e o B e o O, né, no sangue, não vem ao acaso. Então, como atender só uma celulinha e não o corpo inteiro, né? É mais ou menos o médico, né? Tá com esteatose no fígado, né? Tá com gordura no fígado. Por que que o fígado criou gordura? Tem a ver com o sistema inteiro do corpo, né? Não é só o fígado. E às vezes as pessoas olham só para um ponto e aí esquecem o todo, e ali não é uma ajuda completa. Por isso a constelação se chama de sistêmica também, familiar ou sistêmica, porque a gente está sempre olhando o sistema por um todo. E a gente olha e foca primeiro o sistema. Como a gente pode ser mais contribuição para esse sistema continuar existindo, né? Dando continuação ao texto, também aqui o grande perigo é que essa empatia sistêmica seja sentido como dura pelo cliente, principalmente por aqueles que fazem reivindicações infantis ao ajudante. Contudo, aquele que procura uma solução de maneira adulta sente o procedimento sistêmico como uma libertação e uma fonte de força. Podemos ajudar de uma forma completamente diferente quando vemos imediatamente atrás dos clientes seus pais e o destino deles. Dessa forma, perdemos o olhar estreito só para o cliente e olhamos para algo maior. Colocamos em primeiro lugar os seus pais no nosso coração, com respeito, e nos curvamos diante deles. O que podemos fazer pelos clientes quando começam a reclamar do destino ou de seus pais? Nada. Quem reclama de seus pais já os perdeu. Não podemos e não devemos ajudar essa pessoa. Contudo, existem algumas maneiras com as quais podemos ajudar. Por exemplo, podemos dizer para uma pessoa que reclama de seu pai ou de sua mãe: quando olho para você, vejo como eles eram grandes. O que ela faz então? Ela não vai mais poder reclamar deles. Bom dia para cada um que chegou. Essa frase é bem forte, né? Eu gosto de uma orientação, né? Essa frase, ela é impactante. Lembra que o Bert, ele trata com terapia breve, né? Então ele dá uns choques de realidade nas pessoas. Mas às vezes é importante ir explicando detalhadamente, porque muitas vezes a postura está muito infantil, né? O choque de realidade afronta, sim. Mas eu gosto, eu acho que quase como educadora mesmo, ensinando como é que é essa visão sistêmica para que as pessoas comecem a compreender e mudar esse comportamento que tem de exigir como criança que seus pais sejam aquilo que querem, né? E o quanto elas estão perdendo por se colocarem nessa postura de crianças exigentes e não de adultos que se responsabilizam pela vida recebida, são gratos por isso e fazem algo de bom com isso, né? É uma mudança completa de comportamento na vida e de receber também. Completamente muda tudo. Ajudar sem julgamento é o novo subtítulo. Bom dia, Sandra.
As constelações familiares unem o que antes estava separado. Nesse sentido, estão a serviço da reconciliação, sobretudo com os pais. O que impede essa reconciliação é a diferenciação entre os bons e os maus membros da família, tal como fazem muitos ajudantes. Sob a influência de sua própria consciência e de uma opinião pública que está preso dentro dos limites dessa consciência. Quando um cliente se queixa de seus pais, das circunstâncias de sua vida ou de seu destino, e o ajudante simplesmente adota a mesma visão do cliente, está mais a serviço do conflito e da separação do que da reconciliação. A ajuda a serviço da reconciliação só pode ser realizada por aquele que der um lugar em seu coração para a pessoa de quem o cliente reclama. Dessa maneira, o ajudante antecipa em sua própria alma o que o cliente ainda precisa realizar. Então vamos lá, como pais, a gente não tem que mostrar para os filhos como fazer as coisas, né? O filho aprende pela ação, né? Pelo movimento, pela aquela verdade que está já no meu campo informacional. Então, se no meu campo informacional o cliente me conta todas as suas tragédias e eu consigo botar no meu coração todas essas pessoas, e isso se torna verdadeiro no meu campo eletromagnético, isso facilita com que o cliente coloque isso em paz no campo eletromagnético dele também, no coração dele também, no fluxo da vida dele, né? Então, um facilitador, ele precisa ter, vamos lá, no Access, ter baixado muitas barreiras e ter acessado um espaço muito maior da vida, para não entrar nas leis morais, nos julgamentos, porque se entra nesse lugar, destrói qualquer processo de transformação e cura que poderia estar acontecendo. Isso é em todos os lugares da vida. Vamos lá. A quinta ordem da ajuda é, portanto, o amor a cada ser humano. Não importa o quanto essa pessoa seja diferente de mim. Dessa forma, o ajudante abre seu coração para o outro e o cliente se torna também parte dele. Aquilo que se reconciliou em seu coração também pode se reconciliar no sistema do cliente. A desordem da ajuda aqui seria o julgamento dos outros, que geralmente é uma condenação, e a indignação moral ligada a isso. Quem realmente ajuda não julga, muito menos se indigna. Lembra que a indignação, ela é uma energia assassina e que a gente deve olhar para isso. Porque às vezes, quando eu tenho um mecanismo automático que me leva a essa indignação, a intolerância, eu preciso entender que eu carrego lixeiras disso no meu mecanismo, no meu corpo. Às vezes eu não tenho nem consciência racional, lógica, de que histórias eu já vivi que me colocam amarrada num mecanismo automático desse. Por isso, a prática terapêutica, né? Passar por processos como o facelift, voltou? Vai atuar e o barras, e processo de renascimento e purificação, jejum, vai limpando essas lixeiras que criaram esse mecanismo automático, que por qualquer coisinha você se indigna, você já fica intolerante, né? Vamos lá, já grita no trânsito quando alguém corta a tua frente, já buzina, já manda para aquele lugar. Sabe quão pesado você está quando você está sempre explodindo. E aí, de repente, você começa a limpar, e aí você percebe que você é mais do que aquilo que você achava que era, porque você consegue ser leve, consegue ter esse espaço para criar outro ser que você realmente pode vir a ser aqui, né? E não só o que fizeram com você dentro das dores, dos traumas, e ficar só na repetição
da dor, né, de gritar o tempo inteiro correlacionado com isso. Isso é bem bonito. E quando você se coloca no propósito de cultivar isso na tua vida, você vai perceber que fica muito mais fácil. Então, igual eu falo, né, igual você escolher um dia fazer uma alimentação mais saudável, e para isso você vai precisar criar estratégias para colocar isso em prática. Uma atividade física, você vai ter que criar estratégias para colocar isso em prática. Na área do desenvolvimento humano, correlacionado a como eu me comporto, a como eu percebo as situações, a como eu lido com os outros, principalmente os outros que pensam diferente de mim, que agem diferente de mim, é muito importante você também criar estratégias, buscar alguém que te apoie, te facilite nesse processo, né? Igual você busca uma nutri, igual você busca um professor de atividade física, né? Um educador físico. A gente precisa desse apoio que nos facilita nessa jornada, né? De crescimento e de evolução. E a gente conversava bastante sobre isso esse final de semana, o quanto melhora a nossa vida, né? O quanto se entregar e investir nisso, o quanto deixa a nossa vida mais leve e vai mudando as realidades. Ajudar, o novo subtítulo, ajudar para além do bom e do mal. Algo mais é importante em relação à ajuda. Tão logo tomemos partido, não podemos mais ajudar. Por exemplo, se tomarmos partido do outro contra seus pais, contra o seu patrão, contra a sociedade malvada, ou não importa o que seja, não poderemos ajudá-lo mais. Existem situações onde tomamos partido instintivamente. Por exemplo, quando alguém fala de incesto, de abuso sexual, de estupro, de um pai agressivo ou de um parceiro agressivo, instintivamente ficamos do lado da vítima e contra o ofensor. Entretanto, fazendo isso, perdemos nosso chão. Só quando todas as pessoas envolvidas são igualmente respeitadas com o seu destino especial e seus emaranhamentos, quando podemos permanecer no amor maior perante eles, não no amor da compaixão, mas no amor que reconhece o todo como ele é. Só assim podemos ajudar. Assim, os movimentos profundos da alma são possíveis, reconciliando o que estava antes em conflito. Portanto, esse é o aspecto importante aqui, que reconhecemos que a diferenciação entre o bom e o mal é um obstáculo importante para a verdadeira ajuda. Quando renunciamos a essa diferenciação, estamos no nosso íntimo, a serviço da reconciliação, a serviço da paz. Esta é a verdadeira ajuda. E aí isso bate de frente com um monte de coisa. E aí as pessoas, se não têm uma noção do que é isso, vão rejeitar. Vocês estão me enxergando bem? Porque o sol começou a bater na tela do meu celular e eu não estou mais me enxergando. Podem colocar para mim nos comentários? Se estão me enxergando, eu deixo assim. Se não estão me enxergando, eu vou mudar a posição que eu tô aqui. Eu não consigo mais ver absolutamente nada na tela. Vocês me veem? Então tá. Se vocês me veem, eu deixo assim. Acho que o sol bate na tela do meu celular e com isso eu não estou enxergando mais nada. Quando a gente diz que a gente vai além do bom e do mal, é um reconhecimento. Os raios estão no meu rosto.
A Camila disse que tá linda, então tá bom. Eu que não enxergo mais nada mesmo. E além do bom e do mal, né? A Grace, não sei se tá aí ainda, no Axis se fala a mesma coisa. Se tu já enrijeceu o teu ponto de vista num lugar, mesmo que tu fique tentando fazer as perguntas para liberar aquela energia, as tuas perguntas são baseadas no teu ponto de vista, então não libera, só fica recriando a mesma situação. Para que a gente possa liberar, você não pode ter ponto de vista rígido numa tomada de partido, como diz aqui, né? Então, no livro do Dane, do Axis, que chama Sendo Você Mudando o Mundo, ele conta uma história porque ele teve abuso infantil e o Gary vai fazer a facilitação de liberar isso. E quando a gente diz uma pessoa teve abuso infantil, tu já coloca ela no lugar da vítima. E aí tu não libera a energia. E aí quando eles ficam tentando fazer o processo de liberação dessas memórias e não libera, aí eles se deram conta que eles partiam do pressuposto que ele tinha sido uma vítima. E aí quando eles abriram mão disso, aí pôde se mudar tudo. E aí se percebeu que na real ele tinha se colocado como um herói para proteger as outras crianças que moravam no bairro, que faziam parte da mesma família. E aí muda totalmente o conceito e muda totalmente o script, o mecanismo de ação do funcionamento desse corpo. Porque voltou, apareceu a mensagem para mim que tinha travado, tá? Tá 100% de internet, mas travou. Tá sendo normal isso acontecer, né? Vamos para o próximo subtítulo: ajudar sem lastimar. Quando um cliente reclama de alguma situação de sua infância, o que está realmente fazendo? Ele deseja que tivesse sido diferente do que foi. O que acontece no ajudante quando sente pena do cliente? Ele também deseja que tivesse sido diferente. Com isso, ambos estão cortados da realidade como ela foi. O que foi se transforma numa fonte de força quando se reconhece o passado e se concorda com ele como foi. Quem reclama perde essa força. Então, o que aconteceu foi em vão para ele. Isso aqui é bem profundo, né, gente? Coloca aí em ação, em prática na tua vida, sabe? Sai da ladainha de se achar um coitado por causa das coisas que aconteceram na tua vida e toma isso como força para te perceber o que eu faço com o que aconteceu comigo. E aí tu vai ver uma mudança real da tua vida. É uma escolha. É uma escolha. Nossa, apareceu bem clarinho, mas eu acho que a Dilene pediu para eu repetir a frase, tá? Quando um cliente reclama de alguma situação de sua infância, o que ele está realmente fazendo? Ele deseja que tivesse sido diferente do que foi. Certo? Quando a gente está reclamando de alguma coisa, a gente está dizendo que a gente não queria que tivesse sido daquele jeito. Aí ele fala aqui, o que acontece no ajudante quando o ajudante sente pena do cliente? Quer dizer que o ajudante também deseja que tivesse sido diferente. Quando isso acontece, os dois estão cortados da realidade, como a realidade realmente foi. O que foi se transforma numa fonte de força quando se reconhece o passado e se concorda com ele como foi. Quando eu digo sim para a vida como ela chegou até mim,
quando eu digo sim para a vida como aconteceu comigo, né? E lembra que o concordar não é fazer igual. Eu falo que concordar com core de cordar ali, é de coração, é dar um lugar para isso no teu coração, é dizer, ok, foi assim, e sim, foi assim. E aí você vai tomar a força disso que foi assim. Quem reclama perde essa força. Então o que aconteceu foi em vão para ele. Aí o que a vida faz? Traz outra situação para passar pela disciplina de novo, né? Pela aula de novo. Portanto, como ajudante, concordo com a situação do cliente, exatamente como é ou foi, sem nenhum pesar. Esta é a 6ª ordem da ajuda. Através do reconhecimento, ganho força. Através do meu reconhecimento, o cliente também ganha força para concordar com o seu passado exatamente como foi. A desordem da ajuda é quando queremos que algo seja diferente do que é ou do que foi, como se mostra que um ajudante gostaria de que fosse diferente do que foi ou é. Quando quer consolar o outro. Consolar significa que ele lastima com o cliente sobre o que foi, da maneira que foi. Isso aqui é bem importante, gente, para qualquer terapeuta. Tu não vai te emaranhar nas histórias se você respeita. Deixa eu ver aqui. Como diz a Jéssica Serafim, não foi bom nem ruim, faz parte da minha história. E o que eu faço com a história da minha vida, né? Então, quando eu reconheço como ela é isso. Tu olha para a vida como ela aconteceu, sem significado. Porque quando você coloca um significado, você está dizendo se aquilo foi ruim ou se foi bom. Agora experimenta viver, observar a vida sem colocar o significado. Entende como tu precisa criar um despertador, né, dentro de você para você estar sempre alerta a prestar atenção nisso, a não cair na armadilha que faz tu estar fraca em vez de estar forte. É bem interessante. O outro subtítulo é ajudar em harmonia com um destino difícil. Quando uma pessoa vivenciou algo ruim, podemos sentir juntamente com ele. Isso também nos afeta. Contudo, se concordamos internamente com essa situação ruim, como é ou foi, sentimos dentro de nós a força que ele pode conquistar com isso quando concorda com essa situação. Então não precisa ser consolado. Muitos ajudantes não conseguem suportar a realidade de um cliente. Ao invés de se expor a esta realidade, tentam consolá-lo. Com isso, encobrem a sua realidade, porque não podem suportá-la. Por exemplo, a realidade de que a morte do cliente está próxima, ou que está entregue a um destino inevitável. Então, logo entremos internamente em sintonia com esta realidade, ficamos tranquilos. Através de nossa tranquilidade e nossa concordância com o seu destino como é, o cliente ganha força para se expor a ele. Portanto, ajudar nesse sentido permanece em sintonia com a grandeza da vida e de sua plenitude. Também em sintonia com seu desafio e sua dureza, simultaneamente com tudo. Então o outro pode crescer na nossa presença.
como crescemos quando nos expomos à realidade como ela é, a sua e a nossa realidade. Agora eu pensei na Thaís, não sei se a Thaís está aqui ainda. A Thaís é médica de fotografia de interiores, né? Ela observa o nosso corpo através das máquinas e vê como o nosso corpo está funcionando. E ela deve já ter passado por algumas situações de observar um câncer, por exemplo, né? Agora no Covid, de ter visto imagens de pulmão bem ruim, bem detonado, né? E se ela entra na energia de sentir pena daquela pessoa, isso tira a força dos dois. E às vezes a gente vai dizer que o médico é frio, né? Mas ele tá te dando a real da situação. E a partir daí a gente pode realmente ver uma grandeza maior do que a gente pode fazer com aquilo que foi visto, né? É uma postura bem importante, realmente. A Thaís botou, ela tá aqui ainda, muitos, né? E aqui ele fala, né? A gente entra na dor, claro que entra na dor, mas uma coisa é a gente sentir essa dor que o cliente sente, né? E às vezes a gente não consegue nem dimensionar e acessar tanta a dor que o cliente pode estar sentindo. Mas olhar e respeitar o destino desse ser como um processo maior. E não só ali, aquele instante, né? Porque se eu olho só aquele instante ali, aquilo ali vai gerar pena dentro de mim, né? Eu vou ficar com pena da pessoa. Agora, se eu sei que a vida é uma grandeza muito maior e que existe uma escola muito maior e que as doenças não vêm ao acaso, que são grandes alertas e avisos sobre a nossa jornada e são grandes possibilidades de cura a nível da jornada da alma, muda toda a visão, né? Quando tu vê uma situação dessa. A percepção especial é um novo subtítulo. Para poder agir de acordo com as ordens da ajuda, é necessário uma percepção especial. O que disse sobre as ordens da ajuda não deve ser aplicado de modo rigoroso e metódico. Quem tentar fazer isto está pensando ao invés de perceber. Ele reflete e recorre às experiências anteriores ao invés de se expor à situação como um todo e dela aprender o essencial. Por isso, essa percepção é tanto direcionada quanto reservada. Nessa percepção, eu me direciono a uma pessoa, entretanto, sem querer algo determinado, a não ser voltou. Eu não sei onde travou, eu vou ler esse parágrafo aqui de novo. E me veio uma imagem, né? Porque às vezes a gente fala assim, o médico se acha acima de Deus. E eu vejo que o médico consegue ter uma vida muito mais leve, favorável e ser realmente um instrumento quando ele coloca Deus acima, né? Quando ele percebe que existe algo muito maior. Então ele está ali a serviço de facilitar o processo da cura naquela situação. Mas ele não toma aquilo como se ele fosse o total responsável por tudo. Ele está ali nesse caminho da redenção, né? Da humildade de saber que existe... a gente usa o termo Deus, no Ocidente principalmente, mas é essa força maior que envolve tudo. Fica mais leve. E
Eu vou continuar esse texto aqui, depois eu falo mais sobre a percepção e sobre reflexão. Nessa percepção, eu me direciono a uma pessoa, entretanto sem querer algo determinado, a não ser percebê-lo interiormente, de uma forma abrangente e considerando a próxima ação que deve ser realizada. Essa percepção surge no centramento interno. Nele, abandono o nível das reflexões, das intenções, das diferenciações e dos medos. Eu me abro para algo que me toca imediatamente, a partir do interior. Aquele que, como representante numa constelação, já se entregou aos movimentos da alma e foi dirigido e impelido por eles de uma forma totalmente surpreendente, sabe do que eu estou falando. Percebe algo que, para além de suas ideias habituais, torna-o capaz de ter movimentos precisos, imagens internas, vozes interiores e sensações incomuns. Esses movimentos o dirigem, por assim dizer, de fora e simultaneamente de dentro. Perceber e agir convergem aqui. Portanto, essa percepção é menos receptiva e reprodutiva. Ela é produtiva, leva à ação, amplia e se aprofunda na realização. Deixa eu ver se tem mensagem. Não. Normalmente, a ajuda que sobrevém dessa percepção é de curta duração. Permanece no essencial, mostra o próximo passo, retira-se rapidamente e deixa o outro imediatamente em sua liberdade. É uma ajuda de passagem. Nós nos encontramos, damos uma indicação e cada um retorna ao próprio caminho. Essa percepção reconhece quando a ajuda é conveniente e quando prejudica, quando desencoraja mais do que promove, quando é mais um alívio da nossa própria necessidade do que servir a outro, e é modesta. Isso aqui é tão importante, isso aqui melhoraria tanta coisa. Deixa eu ver aqui. Voltou. A gente ficaria muito mais quieto se a gente não fosse tanto para o cabeção, dentro das informações que eu carrego sobre certo e errado. E aí quando eu vejo uma situação, eu vou lá e digo para a pessoa: olha, eu acho que você devia estar fazendo assim, assado. Quem já participou do campo da constelação, principalmente comigo, sabe que eu tiro a mente de ação, que é fazer com que a pessoa não acesse isso. Mesmo assim, às vezes tá um campo muito forte e alguém tá ali chorando, e aí alguém entra como representante e pensa: eu vou ali cuidar daquele que tá chorando, eu vou ali cuidar daquele que tá no chão. E eu digo: volta pro teu centro, percebe. Primeiro a gente acessa a energia que passa pela gente. E o convite aqui do Bert é o mesmo diante da vida, né? Então, quando você olha uma situação, perceba a situação, não vá para tuas reflexões mentais de achar que a pessoa está passando por isso ou por aquilo. Quando eu fiz o CVV, que é aquele Centro de Valorização da Vida, onde a gente aprende a escutar o outro, se fala muito sobre isso. Porque às vezes a gente chega, alguém diz: minha mãe morreu. E aí tu chega: sinto muito, você deve estar muito triste. E a pessoa vai dizer: eu estou super feliz, a minha mãe era um inferno na minha vida. Então, primeiro, aprenda a escutar, a perceber, a ler o comportamento da pessoa, né? Se a pessoa tá lá na pose
e ela não tá triste. Por que eu acho que por ela dizer que a mãe morreu, ela vai estar triste? Porque eu ficaria triste se a minha mãe morresse? É um exemplo assim bem forte pra gente se comprometer mais aí pra percepção, em vez de viver nessa ladainha que a gente tem de pensamentos, né? De significados em relação às coisas. Outro subtítulo: observação, percepção, compreensão, intuição, sintonia. Talvez ainda seja útil descrever aqui as formas diversas de conhecimento, para que quando ajudarmos, possamos recorrer e escolher dentre elas a maior gama de possibilidades. Vou começar com a observação. A observação é aguda, precisa e direcionada para os detalhes. Por ser tão precisa, é também limitada. Escapa-lhe o que está ao redor, tanto o que está mais próximo quanto o mais distante. Por ser tão exata, ela é próxima, resoluta e penetrante, e também, de certa forma, impiedosa e agressiva. Ela é condição para a ciência exata e para a técnica moderna que é dela proveniente. A percepção. Beijo, Thaís. Bom trabalho para você. A percepção é distanciada, precisa da distância. Ela percebe simultaneamente várias coisas. Abrange com a vista, ganha uma impressão do todo, vê os detalhes ao seu redor e no seu lugar. Entretanto, no que diz respeito aos detalhes, ela é imprecisa. Este é um lado da percepção. O outro é que ela compreende o que é observado e percebido. Ela compreende o significado de uma coisa ou de um processo observado e percebido. Ela vê, por assim dizer, por trás do observado e percebido. Compreende o seu sentido. Portanto, acrescenta-se à observação externa e à percepção uma compreensão. A compreensão é baseada na observação e percepção. Sem a observação e a percepção, não há compreensão. Ao contrário, sem a compreensão, o observado e o percebido permanecem desconectados. Observação, percepção e compreensão compõem um todo. Apenas quando atuam juntas é que percebemos de forma que podemos agir de um modo significativo, sobretudo ajudar de um modo significativo. A intuição, na execução e na ação, aparece frequentemente ainda um quarto elemento, a intuição. Ela está relacionada à compreensão, assemelha-se a ela, mas não é a mesma coisa. A intuição é a compreensão súbita da próxima ação a ser realizada. Muitas vezes, a compreensão é geral, compreende todo o contexto e todo o processo. A intuição, pelo contrário, reconhece o próximo passo e por isso ela é exata. A relação entre a intuição e a compreensão é semelhante à relação entre a observação e a percepção. A sintonia é percepção que vem de dentro, em um sentido amplo. Também está direcionada a uma ação, de maneira semelhante à intuição, principalmente a uma ajuda que conduz à ação. A sintonia exige que eu entre na mesma vibração do outro, que chegue à mesma faixa de onda. Sintonize com ele e assim entenda-o,
Para entendê-lo, preciso também entrar em sintonia com sua origem, principalmente com seus pais, mas também com o seu destino, suas possibilidades, seus limites, também com as consequências de seu comportamento, sua culpa e, finalmente, com sua morte. Em sintonia, eu me despeço de minhas próprias intenções, meu julgamento, meu superego e daquilo que ele quer, do que eu devo e preciso fazer. Isso quer dizer que chego à mesma sintonia comigo e com o outro. Dessa forma, o outro também pode entrar em sintonia comigo sem se perder, sem precisar ter medo de mim. Também posso estar em sintonia com ele e permanecer em mim mesmo. Não me entrego a ele, porém, em sintonia com ele, conservo a distância e exatamente por isso posso perceber precisamente o que posso e devo fazer quando o ajudo. Por isso, sintonia é também passageira, dura somente o tempo que dura a ação que ajuda. Depois disso, cada um volta à sua vibração especial. Por isso, não existe na sintonia transferência nem contra-transferência, nem a chamada relação terapêutica. Portanto, nenhuma tomada de responsabilidade pelo outro. Cada um permanece livre. A gente vai encerrar a leitura do livro, são 9 horas. A live fica salva. Para quem chegou pela primeira vez, a gente está aí, já fez metade do livro de leitura, são 113, 114, eu acho, encontros, agora não lembro mais. Tem muitas lives que estão salvas no YouTube e algumas estão aqui. Eu estou tentando deixar todas salvas aqui para que isso sirva de conhecimento. Quando você precisa de uma ajuda, confia nesse processo de sintonia, rola lá a página da Morgana no Insta ou do YouTube e clica numa dessas lives. Talvez sirva como um oráculo de sintonia para te trazer uma mensagem, algo que você precisa para uma situação da sua vida. Eu confio muito nessas deucidências. Então, por isso eu também deixo salvo aqui. Eu acredito que serve aí como o que a gente chama de oráculo. Beijo, 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 beijo. Gratidão por vocês estarem aqui. Encontro vocês amanhã às 8 da manhã. Tchau, tchau. Excelente dia para cada uma de vocês.